E aí, a planta acaba adquirindo essa resistência? Você já tem esse resultado? Ou ainda está, assim, ou se não puder falar, você não fala também. Eu sei que tem muita coisa que são estudos, né? E às vezes segredos até para patente, mas nos dê uma dica aí de como funciona essa indução. Então, a gente trabalha com gene XA21, que é de XA é de Xanthomonas, né, da espécie da bactéria, e já tem essa resistência, já é utilizada e ela foi introgredida nas cultivares para não serem transgênicas. Então é uma espécie, é tipo um arroz tipo uma weed. Ok, como se fosse uma planta daninha. Exatamente, foi identificada na África, daí eles começaram a fazer introgressão para colocar dentro das linhas mais fortes de arroz, das cultivares de arroz. Então já na China já é muito utilizada e a gente estuda os efeitos e como acontece a interação da proteína, do gene de resistência com o patógeno, com a bactéria. Então a gente tenta estudar e pode causar alguns efeitos, né? A mesma coisa que vacina. Quando você aplica uma vacina, você pode ter febre, muitas pessoas podem ter outros tipos de reação e às vezes acontece isso em plantas também. Foi o que a gente estava falando. Sim, plantas também têm sistema imunológico, elas têm receptores, que nem os humanos. Ela tem até mesmos receptores que nós humanos. Então, o pessoal aqui nos Estados Unidos já começou a mostrar a importância de plantas para estudar genes humanos, né? Porque a gente tem muita coisa parecida com genes humanos. Então, e é assim que eles também estão pedindo muito dinheiro para entrar em pesquisa. Eles falam, vou estudar uns genes de humanos em plantas. Eu vou tentar arrumar uma similaridade. E daí eles conseguem um dinheiro muito da parte de medicina, da parte de ciência de medicina, na parte de plant pathology, na nossa área. Então é muito interessante. Se a gente pegar as bases de aminoácidos, são muito parecidas mesmo, né? Eles são, alguns as plantas têm, outros nós temos, então isso é bem interessante. Agora, quem vê você falando assim, Beatriz, a gente pegou, colocou o gene ali, avaliou o processo, né, de fazer não é inoculação, né, mas fazer a Agrobacterium transferir esse gene, e muito desse processo, né, de gerar mutantes, ele vai dar sorte, né, Beatriz? Você faz o processo e aí você tem que torcer para dar certo aquele encaixe, né? É lógico que aí você tem que ter muito trabalho, repetir várias vezes para tirar um resultado válido, né? Exato, meu professor sempre fala, em genética é muito difícil trabalhar porque você não vê, né? Você não sabe o que é DNA. Você sabe? Você já viu aquela dupla hélice? Não, você só acredita, né? Porque a gente não vê nada. Então você tem que fazer tudo muito certinho, é muito detalhe. Você tem que seguir o produto, o químico tem que estar bom, você tem que ter certeza absoluta que você colocou a quantidade exata. É tudo muito detalhe que no final vai fazer diferença. E não é sorte só. Eu não diria que na parte de molecular é muito exato. Eu diria nem sorte. Você tem que fazer tudo muito meticulosamente correto para conseguir ter um resultado. E às vezes você tem que mudar algumas coisinhas muito pequenas e ir persistindo, porque às vezes demora para ter um resultado. E os equipamentos têm que ser precisos, né? Porque quando Exatamente. Você vai fazer isso, se a temperatura te der uma variada, você já perde tudo o que você fez. E não é barato ter esses primers, os reagentes para poder fazer isso, né? Tanto que a gente vê o volume que é investido nisso e a gente sabe que o retorno é muito grande para a sociedade, principalmente, né? Com certeza. Agora, o meu projeto é ver a diferença de temperatura, como pode afetar genes de resistência. Já foi provado que acima de 30 graus Celsius, o gene de resistência pode ser inativos. E no frio, os genes são mais ativados. Mas como acontece essa interação, a gente não sabe. E atualmente, o meu projeto é tentar entender como a temperatura pode aumentar a expressão de certos genes ou diminuir de outros. É isso que eu estou trabalhando agora. Que legal. Beatriz, isso dá uma amplitude de trabalho tão grande. Aqui no Brasil, de 20 para 21, começou a ocorrer, acho que eu comentei com você, um processo na soja que causa perdas vultuosas, se eu não me engano,
foram algo em torno de 520 milhões de dólares por ano perdidos, somente em função da chamada anomalia. Na verdade, esse não é o nome correto. Anomalia foi o nome que foi dado. As plantas de soja, depois de passar por altas temperaturas, falta de água, acabaram apresentando algumas características como quebramento de haste, apodrecimento de grãos, a vagem está boa, você abre, o grão está podre, abertura de vagens, e isso causa perdas gigantescas, porque na hora que você colhe, você não pode comercializar aquele grão com o padrão. Então, quando você me diz, né, que nos estudos que vocês fazem, vocês avaliam o efeito da temperatura nos genes, cada vez mais eu estou convencido que o melhoramento e a precocidade das plantas acabaram afetando a expressão desses genes, porque na verdade tudo isso está ligado à proteína, que está ligado à enzima, e isso muda com a temperatura. E quando a gente pega um ano que nem esse, em setembro de 2023, nós medimos no solo temperaturas de 67 graus Celsius no início da semeadura da soja. Literalmente cozinhava, matava de calor a planta. Então, o estudo dessas interações, que é uma pesquisa de base, pode trazer resultados que podem ser amplificados para outras culturas, né? Com certeza, é exatamente isso que eles estão tentando fazer, porque ainda mais com o aquecimento global, cada vez mais vai ficar louco o clima em todo lugar e favorece, né, o desenvolvimento de patógenos, a pressão de seleção muda, os patógenos mutam, porque eles começam a se adaptar a plantas, então eles conseguem não entrar dentro da planta e causar doenças. Então a gente vai ter muitos surtos de doenças que nunca tivemos, vamos ter novas epidemias de doenças em várias culturas, então isso é muito importante mesmo. E a segurança alimentar, né? Segurança alimentar, exatamente.